Olá e bem-vindo a mais uma edição do Cantinho do Treinador de quinta-feira, trazido a você pela Corviev e pelos suplementos Corviev. Quero que os pais saibam que estou ouvindo e lendo todas as suas respostas. Quando começarmos a falar sobre o beisebol universitário, JUCO, e hoje vamos falar sobre a CCCAA. Em resumo, o beisebol universitário da Califórnia. Por um dos, se não o principal programa de beisebol universitário da Costa Oeste, Ohlone. Nós vamos descobrir isso hoje. Nós vamos descobrir. Treinador Mike Curran. Mike, muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo hoje. Estou realmente ansioso para bater um papo com você. Ótimo, Walter. Obrigado por me receber. Acompanhei seu trabalho e estou animado para conversar com você. Bem, estou realmente animado por poder compartilhar isso com os pais. E vamos começar do início. Por anos, e agora estou voltando muitos anos, você é considerado um dos principais programas de beisebol JUCO, não só na Costa Oeste, mas em todo o país. Sei que você já foi eleito técnico do ano e venceu campeonatos nacionais. Fale um pouco sobre sua trajetória como treinador e o que te levou a se tornar o técnico principal do beisebol Ohlone. Sim, então é Ohlone, é complicado. E não se sinta mal, não se sinta mal, certo? Um dia desses eu vou acertar. Nós vamos conseguir. Quando você for dizer Faculdade Ohlone. Faculdade Ohlone. Mas escuta, como eu disse, estou feliz de estar aqui. A jornada como treinador tem sido interessante. Eu joguei para Rich Hill, que agora é o principal treinador da Universidade do Havaí, e eu estava na divisão 3 com ele. Ele era o principal treinador na Universidade Cal Lutheran, no sul da Califórnia, e ele era fantástico. Eu ainda me lembro que tínhamos treino de recepção às 5h30 da manhã todo dia, porque nosso treinador de recepção cuidava dos estábulos, então ele precisava estar lá, tipo às 6h30 por causa dos cavalos. Então a gente fazia às 5h30, e eu ainda me lembro de ir andando para o vestiário às 5h20, 5h10, e você ainda esfregando o sono dos olhos, e o treinador Hill já estava lá. Lembro de atravessar o campus às 8, 9 da noite, e o carro dele ainda estava lá. Acho que aprendi isso cedo. Para ter sucesso é preciso paixão pelo que faz, e ele tinha isso. Mais de 30 anos depois, continua como treinador principal em uma universidade da Divisão 1. E para mim, foi isso que realmente me inspirou. Eu vi um cara que tinha paixão, sucesso e a capacidade de influenciar muitas pessoas. E até hoje, eu acho que, sabe, todo mundo que jogou para ele há 30 anos, todos nós ainda conversamos com ele. E então eu comecei a treinar em Calu em 1996, logo depois que terminei. Eu fiquei lá por 4 anos e fui para a escola secundária Costeta por 6 anos, depois disso. Nós éramos uma escola de basquete, havia 6 ou 7 caras da NBA na Washington Union High School em Fresno, e nós a transformamos em uma escola de beisebol. Em 3 anos tivemos 32 vitórias, 3 derrotas e conquistamos um campeonato estadual. Depois disso, quis retornar ao cenário universitário e conheci Mike Bateshall, e que era o chefe em Fresno State e ganhou um campeonato nacional com os Bulldogs em 2008. Conheci ele, os filhos dele jogaram comigo em um time de verão, ele me ofereceu um emprego e tudo aconteceu depois disso. Treinei alguns anos com ele em Fresno State e segui em frente. Agora estou no meu 15º ano no nível JUCO e sou grato a Deus todos os dias. É uma experiência muito especial, dá trabalho, como conversamos na semana passada, mas é realmente especial. Quero falar especificamente para aqueles pais que sempre me dizem, bem, você tem a NJCAA e depois tem a Califórnia. Então, o que faz o JUCO da Califórnia ser tão único e, na sua opinião, tão especial em relação ao funcionamento interno, com relação à parte acadêmica, no que diz respeito à acessibilidade das faculdades públicas na Califórnia? Fale um pouco sobre o JUCO da Califórnia como um todo e o que o torna tão único. Então, existem 3 entidades no beisebol JUCO, certo? Então, você tem a NJCAA, que está presente, se não me engano, em 47 estados, certo? E aí você tem a NWAC, que é Oregon, Washington, e depois tem a 3C2A. Nós somos uma entidade própria, jogamos contra todo mundo, nosso calendário é com todo mundo na Califórnia. Então, acho que agora temos 87 JUCOs na Califórnia. Eles preferem que a gente chame de faculdade comunitária. Eu gosto do termo JUCO. Temos 87 de nós, uns 40 e poucos no norte e uns 40 e poucos no sul. No fim do ano, nos reunimos para um Final Four, 2 do norte e 2 do sul. É único.
Nós não oferecemos bolsas de estudo nas faculdades comunitárias da Califórnia. Existe um motivo para isso. Nossa mensalidade é praticamente nada para os nossos alunos locais. Você pode pagar a mensalidade de um ano inteiro por $1.400. Sim, isso é um ano inteiro de mensalidade, sabe? $700 por semestre para os alunos de fora do estado. Mesmo assim, quero dizer, você está olhando para $9.000 pelo ano inteiro, então, sabe, cerca de 4.500 por semestre ou algo assim. Isso é único porque o estilo de beisebol, pelo menos eu acho que foi assim. Não quero dizer que teve altos e baixos, teve um declínio, depois uma queda e depois um grande crescimento. Então eu me lembro como eu disse, quando eu estava na Calu, nós agendamos. Rich Hill fez a gente jogar em Ventura, Long Beach City, Rancho Santiago, que agora é Santana Juco. E, cara, eu ainda me lembro que eles colocavam 6, 7 caras de 92 a 95 milhas por hora, e era tipo, caramba, era coisa séria mesmo. Eu acho que o beisebol Juco da Califórnia meio que deu uma caída, talvez no começo dos anos 2000, e agora está bem especial. Sabe, só esse ano nosso elenco tem 11 arremessadores destros legítimos que jogam de 88 a 92 milhas por hora. 2 desses caras chegaram a 94 e 95. Temos algo especial, mas não é exclusivo. Existem muitos programas assim, vi alguns de escolas do Sul, eles têm arremessadores que lançam a 96, 97, 98 MPA. O especial do Juco da Califórnia é muito divertido. Você tem sol, tem tudo isso 12 meses por ano. Quero dizer, eu sempre falo para os recrutados, em meus 15 anos de Juco, nunca perdemos um jogo do calendário. Então, nosso calendário tem de 40 a 44 jogos por ano, e a gente joga de 40 a 44 por ano. Se chover na terça, você joga na quarta, certo? E isso é único porque é acessível, é um beisebol incrível. Você tem alguns grandes talentos aqui e, como eu disse, você tem sol 12 meses por ano. Estamos em campo no dia 28 de agosto e seguimos direto até o final de maio. Não conheço outros lugares no país para fazer isso. E então, acho que a última coisa, Walter, é que as instalações realmente deram um salto nos últimos 15 anos. Sim, quero dizer, em todo lugar que você vai, sabe, pra gente, você olha para o horizonte, sabe, nós em Ohlone, você olha para West Valley. Todo mundo tem esses complexos de grama sintética lindos de 10 a 15 milhões de dólares, então é um lugar divertido de estar agora. Ao longo dos anos, tive algumas conversas com escolas da Divisão 2 sobre, tipo, ei, você teria interesse no nosso trabalho? E para mim sempre foi assim, sabe? Tirando a Divisão 1, tipo, isso aqui é difícil de superar agora. Então, é um nível bem especial. Também é um paraíso para treinadores de beisebol, pois você sabe que os jogos vão acontecer e o clima é sempre estável. Você também citou o recrutamento. Acho que isso surpreende os pais, pois todos pensam: Juco é só um plano B, não há recrutamento real, os atletas apenas aparecem. Você pode esclarecer um pouco sobre a qualidade ou o nível dos jogadores que estão vindo para Ohlone? Mas mais importante, até onde vai o seu recrutamento? Tipo, quais partes do país? É predominantemente só na costa oeste? Ou você já consegue alguns caras de fora da costa oeste que procuram oportunidades em faculdades comunitárias, o que eu chamo de Juco? Claro. É engraçado, você está totalmente certo sobre isso, sabe? Quando eu converso com amigos, vizinhos, qualquer pessoa, você está certo. Eles acham que, sabe, você é o Juco local e os garotos meio que aparecem. E isso se transforma em uma temporada de 45 vitórias e 5 derrotas e uma corrida até a final. E, cara, você não poderia estar mais longe da verdade. Então, o nível dos garotos, e deixa eu voltar um pouco, deixa eu ir por esse caminho, é assim que fazemos, nós vamos para todo lugar, então estamos no mundo todo, sabe? Nesses meus 13 anos aqui, tivemos garotos da China, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Dubai, claro, Europa. Tivemos 4 ou 5 europeus, e esses não são garotos que simplesmente aparecem, são garotos que recrutamos ativamente e que temos certos regulamentos que precisamos seguir. E depois que marcamos todas as nossas opções, você pode fazer o que precisa ser feito e encontrar esses garotos e conversar com eles, como estamos fazendo pelo Zoom, e trazê-los para uma visita. Sempre digo aos meus treinadores, seremos tão bons quanto o tempo que investirmos no recrutamento. E se a gente simplesmente aparecer todo dia e esperar conseguir alguns jogadores aqui e ali, sabe, só falando sobre a qualidade do beisebol universitário comunitário da Califórnia, vamos terminar com 10 vitórias e 30 derrotas todo ano.
É algo sem parar, 7 dias por semana. Não estou exagerando quando digo de 16 a 18 horas por dia, ou seja, você tem que ficar com o telefone ligado das 7 da manhã até as 11 da noite. E você tem que responder aos alunos, tem que correr atrás dos alunos e tem que divulgar a sua escola. Então, estamos indo para o mundo todo, já tivemos alunos de todos os cantos dos Estados Unidos e estamos apenas tentando encontrar os melhores alunos que pudermos. Então, não existe essa de, a gente só pega alunos das escolas locais, isso não vai funcionar para ninguém. Algumas regiões têm bastante talento, mas na maioria das vezes, se você quiser vencer, vai ter que. Na verdade, você vai ter que ser uma fábrica na maneira como conduz sua operação. No que diz respeito a identificar os garotos, se comunicar com eles, conversar com os pais, trazê-los para visitas, fazer o acompanhamento, é um trabalho ingrato. Mas, sabe, se a recompensa for que você consegue colocar um bom produto lá fora todo ano, e consegue levar os garotos para o nível da divisão 1, é algo muito legal de se fazer. Sabe, eu quero continuar nesse assunto. E é engraçado que você acabou de entrar nesse tema e eu agradeço por isso. Sabe, quando eu estava em Colômbia, quando estávamos na ABCA, eu conversei com alguns técnicos da Costa Oeste. E sabe, fosse o Stank, o técnico Savage ou o técnico Esker, um garoto de Ohlone significa um garoto atual. Um garoto atual significa um garoto bem treinado. Estou parafraseando, pois eles falam com carinho ao conversar, já que perguntei sobre o Juco da Califórnia e logo mencionaram Ohlone. Então eu quero que você explique quando diz que há muita demanda pelo atleta estudante de Ohlone no nível da divisão 1. Procure mostrar aos pais que agora mais do que nunca entrar em campo e construir esse currículo é fundamental. Por isso, esses 2 anos como calouro, estudante do segundo ano ou formando em faculdade comunitária na JUCO são muito importantes para o desenvolvimento do jovem, não só como jogador de beisebol. Você pode falar um pouco sobre isso em relação à preparação para ser um participante no nível de 4 anos? Claro, sim. Acho que a primeira coisa que você e eu estamos falando para as pessoas e que realmente precisa ser abordada é que mesmo hoje, em 2026, ainda recebemos recrutas que dizem: "Ei, estou dentro, treinador. Eu só vou ficar aí por um ano." "Ei, treinador, eu vou só para o Juco por um ano." Ainda há um grande equívoco entre atletas estudantes e pais que pensam: se eu for para o Juco, serei titular e jogarei 2 anos. E mais uma vez, isso não poderia estar mais longe da verdade. Recebemos garotos o tempo todo como um All-Conference ou jogador do ano do e-ball. De repente, em dezembro, eles dizem: treinador, acho que preciso de red shirt, estou longe ainda. Talvez isso seja o melhor aqui. É um mundo totalmente diferente. Walter, essa é a melhor forma que consigo explicar. Ao conversar com garotos recrutando arremessadores, perguntamos quem é o maior rival. Se for da De La Salle, ele responde: ah, não sei. Amador Valley, pergunto: quantos rebatedores número 3 há na escalação este ano? Quando enfrenta eles, ele diz: só um, perfeito. Eu perguntei: no seu primeiro jogo treino de verde e dourado no próximo ano, ao jogar no Alone, quantos rebatedores número 3 estarão nos Green Teams? Ele disse: um. Eu falei: não, pensa de novo. Ah, Vai ser um 7 ou 8, vão ter 7 ou 8 rebatedores número 3 nessa escalação. Então você vai enfrentar um rebatedor número 3 daquela escola, daquela escola, daquela escola, daquela escola, daquela escola. E aí começa a fazer sentido. Então, meio que voltando, sabe? Eu acho que o que estamos tentando fazer é ajudar as crianças a entender. É uma transição enorme. Eles vão ter que chegar com uma certa força mental, vão ter que ter um pouco de humildade, vão ter que estar dispostos a serem orientados. Sim, aí fazemos nosso trabalho. Vamos te desenvolver, focar nos fundamentos e te levar de volta ao jardim de infância. Vamos dedicar todo o tempo possível para ajudar você a se tornar o melhor jogador, o melhor estudante e o melhor homem que você pode ser. E se você realmente investir nisso, e não precisa ser sozinho, pode ser em qualquer um desses jucos da Califórnia. Se você realmente investir, vai sair um jogador melhor. Haverá adversidades, mas você sairá melhor. Você se tornará um estudante melhor, pois a comissão técnica não vai te guiar totalmente, mas estará ao seu lado. Nessa jornada, você se tornará um homem melhor, aprendendo lições de vida, resistência mental, adaptação, improviso e superação.
E isso, como você disse, faz a transição para, ok, agora começamos a levar os caras para as escolas da Divisão 1 e as escolas da Divisão 1 sabem disso. Eu espero que, se eles vierem de Ohlone, eles vão saber como cuidar dos seus assuntos em campo, eles vão, se você for arremessador, você vai saber. Você sabe, você vai ter 5 ou 6 arremessos diferentes que pode usar. Você vai saber como defender sua posição, vai saber como arremessar por dentro e por fora, vai saber como ser resistente, vai saber como manter a mesma linguagem corporal, estando ganhando de 100 ou perdendo de 100. Você vai saber como se preparar todo dia, vai saber como cuidar dos seus assuntos, e isso é realmente um grande diferencial para a gente. Estamos te trazendo aqui para te desenvolver, e isso significa que você vai sair daqui um jogador melhor, um estudante melhor e um homem melhor. E é realmente isso que, sabe, esperamos que isso se traduza em eles avançando para o próximo nível e estando preparados para isso. Como sempre dizemos, não é só para sobreviver, queremos que você vá para o próximo nível e prospere. E às vezes você não consegue fazer isso. Se você simplesmente, pula direto para o nível da Divisão 1 ou Divisão 1, eles não têm tempo para isso, vão ser demitidos. Temos um pouco mais de tempo disponível. Essa é a nossa missão e é isso que buscamos aqui, construir o jovem diariamente. Por isso quis garantir, pais, que vocês ouvissem o técnico Curran. Já o ouvi em vários eventos e gosto muito da energia e do conhecimento dele. E uma das coisas que você acabou de mencionar, eu realmente quero aprofundar um pouco mais. Nós não usamos essa palavra o suficiente. Às vezes confundimos isso com desenvolvimento, mas o investimento e a questão do investimento para pais e atletas acabam se perdendo. Por que você vai desenvolver meu atleta? O que fará para isso? Eles sempre perguntam isso. E eu sempre, por minha vez, digo para um pai: o que o seu filho atleta está disposto a investir no próprio desenvolvimento? E aí, o que acontece? Gostaria que você aprofundasse mais para que os pais entendam quando ocorre a transição do ensino médio ou do time de viagem. Basquete, seja qual for o mundo que estamos deixando para trás aos 18 ou 19 anos e vamos para a faculdade. É investir no seu sono, nutrição, hábitos alimentares, no sucesso dos colegas de equipe e no papel que você exerce. Em resumo, trata-se de entender e se destacar no papel que o time precisa que você exerça. Pode abordar isso sob a ótica do investimento? Isso ocorre com a maturidade física e mental dos atletas. Há tanta sabedoria no que você está falando aí, porque você está 100% certo. Nós sempre dizemos aos caras que você tem que investir nesse processo, você sabe, nós sempre dizemos, você pode tirar o máximo proveito disso que quiser nos 2 anos em que estiver aqui, ou pode tirar o mínimo proveito. E sim, os caras que desistem com frequência, talvez não desistam totalmente, mas acabam ficando aqui cerca de 1 ano a mais do que pensavam. São os caras que chegam e dizem, eu era o 3º rebatedor em tal escola, eu só vou ficar aqui por 1 ano, sabe? Bati 415 no ensino médio, então, obviamente, vou bater 450 aqui. Esses coitados são humilhados toda vez. Os garotos que chegam e fazem exatamente o que você está falando, e eles se dedicam. E eles estão atentos, de ouvidos e olhos abertos. Eles têm um pouco de humildade. Eles entendem que todo dia vai ser uma batalha. Eles entendem que precisam ter atitude. Entendem que têm que conquistar seu lugar todos os dias. Este ano está difícil, mas tivemos 2 outfielders All-Conference no ano passado, ambos agora no 2º ano. Nenhum foi titular na estreia. Tivemos alguns garotos, trouxemos alguns calouros e todos eles jogaram. Então você vai ter que entender. Você tem que chegar e competir todos os dias. Você precisa investir, como disse, no sono e na alimentação. Você não pode fazer isso com um pé dentro e outro fora. Não podia na Fresno State, nem pode na UCLA. Muitos pensam que podem escapar disso no JUCO, mas não podem. Provavelmente você não conseguiria se safar disso na Walter State, sabe? Em alguns dos JUCOs da Flórida, você não consegue se safar disso. Aqui você tem que estar totalmente comprometido, e isso é outra coisa que sempre falamos para os recrutados. A primeira coisa que faço quando sento com eles é perguntar: você gosta de beisebol ou ama? E se eles dizem, sabe, eu gosto de beisebol, sabe, sempre foi um hobby, ou sabe, eu vou jogar beisebol enquanto der, sabe, esses caras me assustam. São as crianças que dizem, eu amo isso, é a minha paixão. Você sabe que essas crianças permitem conexão, incentivo e desafio e perceberão seu crescimento. Então, de qualquer forma, sim, eu acho que o processo de investir em tudo que você pode, essa é a última coisa, e eu peço desculpas. Não quero me alongar demais, mas não. Você não está.
Acho que isso é valioso. Os pais gostam e os atletas também, pois você compartilha informações que considero vitais. Eu agradeço. Acho que uma coisa legal que ajudaria os pais é não venham para o Juco e apressem o processo. Alguns garotos eles estão tão ansiosos para sair em um ano e acabam perdendo a experiência, perdem a oportunidade de parar e aproveitar o momento. E talvez eles tenham tido um dia perfeito ontem, acertando 4 de 4. Eles passam a noite estressados no Twitter pensando, nenhuma dessas faculdades de 4 anos me responde. Eu também tenho meus próprios problemas, certo? E é tipo, cara, não apresse esse processo, aproveite, como você disse, invista nisso, mergulhe de cabeça, dê tudo de si, deixe as coisas acontecerem naturalmente em vez de forçar para que aconteçam. Ninguém vai conseguir forçar um acordo de 50% em Vanderbilt, isso simplesmente não vai acontecer, é algo que precisa acontecer de forma orgânica. Então, a gente sempre fala para os caras, entrem aqui, firmem os pés no chão, aproveitem a experiência e estejam prontos para o que vier. Aproveite tudo isso e sabe, os caras que realmente vêm para cá entendem, ei, talvez eu fique aqui 2 anos, alguns caras, talvez eu fique aqui 3 anos. Esses caras geralmente acabam em lugares muito bons, mas são aqueles que tentam forçar a barra o tempo todo e evitam as coisas que você está falando. Ser um grande companheiro de equipe, fazer todas aquelas pequenas coisas que são necessárias para realmente crescer e se desenvolver. Esses são os caras que muitas vezes ficam presos ou acabam indo para uma D2. Eu acho que muitas vezes, especialmente quando estou trabalhando com atletas e pais, eles são assim. Acho que eles gostam de apressar o tempo. No próximo ano, quando ele for sophomore, queremos que esteja naquela divisão. Mas e o primeiro ano, o primeiro semestre? E o primeiro mês como calouro? E eu acho que muitas vezes os pais adotam uma abordagem no recrutamento pensando 3 anos à frente. E não estando presente no agora, nem aproveitando esse tempo, especialmente em uma escola como a Ohlone, quando você começa a falar sobre companheiros de equipe, relacionamentos com professores, campus e comunidade, especialmente quando está falando de atletas e estudantes internacionais. Talvez você só fique aqui por 2 ou 3 anos. Gostaria que compartilhasse sua perspectiva. Acho que os pais não percebem ou não querem admitir que o jogo está se tornando global, não só no beisebol profissional, mas também no universitário. Quando começo a dizer aos pais que estudantes internacionais estão entrando em todo o beisebol universitário, não só na divisão 1 em todo o beisebol universitário, é porque as oportunidades no beisebol profissional são poucas e raras. A faculdade é o caminho agora, mais do que nunca, para o beisebol profissional. Fale mais sobre isso e enfatize. Quando você diz que temos um elenco internacional, não é algo temporário. Isso é algo que vai continuar crescendo à medida que você avança no seu mundo de recrutamento. Fale um pouco sobre isso do ponto de vista dos pais que podem pensar: ah, bem, vamos só para o Juco na Califórnia. É realmente um cenário de recrutamento agressivo não só para você, mas para todo o beisebol do Juco. Sim, e eu realmente acho que a Califórnia, em particular, é super atraente para muitas dessas, sabe, diferentes culturas ou diferentes países, porque eles adoram a ideia do sol de Los Angeles, de São Francisco. Então, sim, quero dizer, isso só deixa o grupo de talentos ainda mais confuso, onde, de repente, sabe, nós já tivemos alguns jovens muito bons no passado, tipo, alguns garotos japoneses, quero dizer, eles realmente sabiam jogar e tinham habilidade. Isso afastou algumas crianças? Tenho certeza que sim. Então, sim, eu acho que, como qualquer outra coisa no mundo, sabe, é essa questão da competição. Você vai ter que competir para conseguir seu emprego de engenharia contra todo mundo, sabe? Você vai ter que competir para conseguir esse emprego contra todo mundo. E o beisebol se tornou muito parecido com isso, sabe? Nós estamos dispostos a ir até lá e, sinceramente, Walter, eu acredito no que a gente faz. Acredito que se trouxermos um garoto da Coreia do Sul, Japão ou Europa, tipo, eu realmente acredito que se eles vierem para cá, vão jogar em uma instalação linda, linda, e realmente vão receber uma boa educação. Sabe, você está no 5º andar da nossa garagem. Dá para ver até São Francisco de um lado e do outro lado dá para ver até o estádio dos 49ers. Lugar ideal para estudante atleta ficar por até 2 anos. Acredito no que fazemos, por isso vender é fácil para mim.
Meus primeiros anos como treinador principal em um JUCO, na Califórnia, eu estava no West Hills, que fica em Calinga. Fica a cerca de 16 quilômetros da rodovia 5 e está no meio do caminho. É meio que, sabe, eu brinco dizendo que você tem que passar por vários campos de petróleo abandonados e um monte de pastos de vaca antigos para chegar lá. Moralmente era difícil recrutar lá porque nem sempre acreditava no que vendia. Aqui, eu acredito no que estamos fazendo. Eu realmente acredito que, sabe, se você trouxer um garoto para cá, ele vai crescer. Ele terá uma experiência positiva, adquirirá habilidades e fará novos relacionamentos. Então, de novo, seja um garoto de Nevada, um garoto do Tennessee, um garoto de Massachusetts, que já tivemos alguns, ou um garoto da Ásia ou da Europa, nossa porta está aberta para todos eles. E eu acho que muitos dos jucos aqui se sentem mais ou menos da mesma forma sobre isso. Uma última pergunta. Sei que os pais vão querer saber. Treinador Kern, isso é inacreditável. Treinador? Olone e Alane são escolas que quero muito. Como eles vão te contatar? Por acampamento ou redes sociais? Você prefere que eles venham a um acampamento? Há um e-mail para onde eles devem enviar mensagens? Como você costuma iniciar o diálogo com as famílias interessadas? Sim, eu acho que, sabe, para nós especificamente, cada um provavelmente é um pouco diferente, mas sim, quero dizer, acho que uma DM no X sempre ajuda, acho que, sabe, só um e-mail simples se apresentando, essas podem ser um pouco complicadas, né, porque você recebe centenas por semana, então acho que agora a DM pessoal no X, então eu não quero ter rede social, você ter rede social é o que é, né? Essas são provavelmente as melhores formas de nos contatar. Caso contrário, as coisas podem se perder. Como dissemos, agora está competitivo, né? Só nos últimos 13 anos que estou aqui, eu diria que o número de crianças que entram em contato é talvez 10 vezes maior. Agora, parte disso é por nosso sucesso. Tivemos 55 garotos assinando ofertas da Divisão 1 nos últimos 6 ou 7 anos. Fale mais sobre isso. Apenas mencione brevemente seu histórico e o número de garotos. É impressionante e quero reconhecer isso em você. Sim, então tivemos 55, eu acho, garotos assinando com a Divisão 1 nos últimos 7 anos. Agora tivemos 10 assinando com a Divisão 1 do nosso time de 2023. 7 desses caras eram calouros. Para mim, porém, é aí que eu sempre falo para os recrutados, faço um pouco de propaganda nossa. Acredito que fazemos um ótimo trabalho nisso, pois para mim trata-se de ética de trabalho. Sempre digo isso aos recrutados. Olha, todo dia vamos te pedir para ir lá fora, batalhar, se esforçar, lutar, dar o seu melhor, melhorar e ser forte. Espere o mesmo de mim ao te ajudar a encontrar uma escola no próximo nível. Então, sabe, eu sempre falo para os caras, sabe? Passamos horas toda semana ligando para universidades da Divisão 1, promovendo os garotos e enviando seus vídeos. Isso vai ajudar o garoto que lança a 153 km por hora? Não, ele não precisa. Isso vai ajudar o garoto que não foi titular nos 18 primeiros jogos do ano e de repente achou o ritmo? Sim, e tivemos isso há alguns anos, sabe? Ethan Leal não foi titular nos primeiros 20 jogos do seu segundo ano e acabou tendo uma temporada muito boa. Levamos ele para a Divisão 1. Gardner Webb, Dylan Puchmandala. Ano passado, arremessou 9 entradas. Após várias ligações, conseguimos para ele uma oferta de 60% em Wagner. Will Jules teve 30 rebatidas aqui e ligamos feito loucos. Lance Berkman, ex-jogador do Houston Astros e All-Star, era o chefe em Houston, Christian. Ele disse que gostava de caras com pernas grandes e que rebatem com a esquerda. Né? Falei que tínhamos um assim e ele foi. Ele rebateu uns 9 ou 10 home runs para o Berkman e teve 30 rebatidas por nós. Então a gente realmente enfatiza isso para os nossos recrutados. Vamos te dar o mesmo esforço para te ajudar a seguir em frente? Acredito que isso auxilia quem está no meio termo. Em alguns programas, o garoto pode acabar em uma D2 ou D3. Vamos fazer tudo para levá-lo à Divisão 1, pois é isso que nos torna atraentes para os recrutados recentes. Quero que os pais saibam, como treinador, Curran estava apenas falando sobre isso. Você tem uma escola na Califórnia e eles estão conversando com escolas na Carolina do Norte, como Shelby, Carolina do Norte, Gardner Webb, Staten Island. O treinador Nodo estava em Wagner conversando com o treinador Berkman sobre o Texas.
Não é só Juco indo para escolas da Califórnia. Os pais precisam entender isso. Juco é uma colaboração em todo o país, todas as faculdades, todos os níveis, todas as divisões. E eu acho que é isso que realmente torna o beisebol universitário algo único nos dias de hoje, porque todas as fronteiras geográficas estão borradas agora e tudo mais. Para ser sincero com você, até mesmo do JUCO para a Divisão 1 da NCAA, o nível de talento é bastante parecido. É só uma questão de ganhar experiência. E onde quer que você ganhe essa experiência cedo, ou seja, em uma faculdade comunitária ou JUCO, melhor você estará quando chegar em uma universidade de 4 anos. Bem, treinador, de verdade, Mike, eu não posso te agradecer o suficiente por tirar um tempo para falar comigo. Eu sei que você está extremamente ocupado. Sua temporada já começou, vocês começaram muito bem. Eu adoro sua energia, adoro seu entusiasmo. Vou disponibilizar aos pais as informações do treinador Curran, da escola e os contatos, tanto no podcast quanto nos vídeos. Sintam-se à vontade para entrar em contato. Treinador, você quer uma transcrição e um vídeo? Ou como você prefere esse diálogo inicial? O que você prefere? Inclua algumas informações essenciais, como altura, 1,85 m, peso, 85 quilos, qual o seu tempo nos 60 metros, e então um vídeo funciona muito bem. Olha, às vezes os garotos vêm para o JUCO e têm dificuldades com a parte acadêmica. Esse é o nosso trabalho agora, colocar algumas orientações para ajudá-los. Então aceitamos um aluno com nota 20. Não recebemos muitos desses, mas aceitamos. Aceitamos também um aluno com nota 40, esses nós recebemos bastante também. Mike, obrigado pelo seu tempo e boa sorte no restante dos 26 jogos da temporada. Incrível, treinador, agradeço demais, fico feliz por ter tido a chance de conversar com você. E vamos, Red Sox, amém? Vamos, Patriots, aí na sua região nesta semana. Nossos caras vão trabalhar no Super Bowl e ver seu pessoal de perto. Lembre-se, New England Patriots. Fique atento. Valeu, Mike. Atletas, eletrólitos são essenciais, mas é preciso escolher os corretos. Se você olhar os açúcares, 34 gramas, os corantes, todas as coisas que não fazem bem para você nesse produto, este é um produto excelente. Se você olhar aqui os eletrólitos feitos pela CoRV, tem a quantidade certa de magnésio, sódio, potássio, zinco, sal kosher, tem vitamina C para ajudar o sistema imunológico. Estou te dizendo, se você quer continuar em campo, quer ter o melhor desempenho, quer se recuperar, bem, este é o produto que você precisa escolher para abastecer seu corpo como atleta.